Vamos falar então de resistência à insulina. Quem aqui já teve prescrição de glifage, metformina para tratar a síndrome do ovário policístico? Coloquem aqui nos comentários. E o que acontece com o glifage? O que acontece com a metformina? O que acontece com esses medicamentos que vira e mexe aparecem como possíveis tratamentos da SOP? Eles não tratam a síndrome do ovário policístico. Eles tratam uma condição comum da síndrome do ovário policístico, que é a chamada resistência à insulina. Para vocês entenderem o que é a resistência à insulina, para daí vocês entenderem o papel da metformina e do glifage e entenderem por que eles não são tratamentos para SOP. Vamos lá. A síndrome do ovário policístico é um conjunto de sintomas, por isso que ela é chamada síndrome. Na síndrome do ovário policístico, a gente tem alterações em vários hormônios. Nem todas as alterações estão presentes em todas as mulheres. Uma mulher com SOP não necessariamente vai ter todas as manifestações e nem as mesmas manifestações de uma amiga que também tem SOP. Mas, dentre as manifestações que a síndrome do ovário policístico traz, dentre as alterações que a SOP nos traz, a que mais acomete as mulheres é a resistência à insulina. Então, dentre as possíveis consequências da síndrome do ovário policístico, dentre as possíveis alterações, a resistência à insulina é a mais comum, é a mais presente e é a principal responsável por sintomas como cansaço, fadiga, indisposição, aquela preguiça que a gente tem que parece que não tem fim. Então, essa manifestação do cansaço, principalmente sono depois das refeições, essas são consequências da resistência à insulina. E junto dessas consequências vem o quê? Muita fome e muita vontade de comer alimentos ricos em carboidratos. E aí não importa se é um carboidrato saudável ou não saudável, tá? Você vai ter vontade de comer carboidrato. Mulheres que têm tendência ao carboidrato doce vão querer a sobremesa, o chocolate, aquele docinho. As mulheres que têm tendência a um paladar mais salgado vão querer o quê? A massa, a pizza, a lasanha, o pão, mas é tudo carboidrato. Então, quem tem muito cansaço, muita fadiga e também muita vontade de comer carboidrato, muito provavelmente está dentro desses 94% das mulheres com SOP que têm resistência à insulina. Mas o que acontece na resistência à insulina? O que é esse raio dessa resistência à insulina? A resistência à insulina é uma dificuldade no nosso corpo de fazer a digestão e a absorção correta dos carboidratos. Quando você come um carboidrato, quando esse carboidrato chega lá na nossa boca, que você está mastigando esse carboidrato, a gente tem na nossa saliva enzimas que já começam a fazer a digestão desse carboidrato. O carboidrato é uma parede construída com vários tijolinhos. Só que a gente não consegue absorver uma parede. Então o nosso corpo ele precisa quebrar essa parede em tijolinhos, que são moléculas pequenas. A gente quebra os carboidratos em moléculas de glicose, tá? Glicose são os tijolinhos que compõem a molécula maior chamada carboidrato. E a glicose, embora muita gente conheça como açúcar do sangue, ela não é doce, ela não vem do açúcar, ela não é o açúcar do sangue, ela é o tijolinho que compõe o carboidrato. E aí, quando a gente está mastigando esse alimento, a gente começa a produzir na nossa saliva essas enzimas que vão começar a quebrar esse carboidrato. E a glicose já vai para o nosso sangue através da mucosa da boca. Quando esse carboidrato está na nossa boca e a saliva começa a fazer a digestão desse carboidrato e alguns tijolinhos já começam a ser absorvidos na mucosa da nossa boca, o nosso cérebro ele recebe essa informação. Olha, ela está comendo carboidrato. E aí o cérebro, ele vai mandar uma mensagem pro nosso pâncreas, falando assim, pâncreas, produz insulina. E aí o nosso pâncreas vai começar a produzir insulina e vai colocar essa insulina no sangue. Quando a gente tem glicose e insulina no sangue, o que precisa acontecer? As duas têm que se gostar, elas têm que se encaixar. E aí quando elas estão encaixadas uma na outra, a insulina transporta essa glicose para dentro da célula. Porque as nossas células, elas têm uma membrana, ela não é permeável à glicose. A glicose bate lá e a membrana fala, não vou deixar você entrar, não te conheço. Só que quando essa glicose está unida com a insulina vai lá e bate na porta e a célula fala assim, pode entrar. E aí a glicose entra, a insulina larga a glicose lá dentro e sai para pegar outra glicose. Essa glicose ela vai ser transformada em energia. Ela é o combustível da nossa célula. O que acontece na mulher que tem resistência à insulina? Você tá lá, sedenta por um carboidrato, e aí você pega um bombonzinho, enfia na boca, a saliva começa a digerir, vai glicose pro sangue, o cérebro é avisado, manda o pâncreas produzir insulina, o pâncreas produz insulina, a insulina chega lá no sangue, dá de cara com a glicose e fala, não gostei de você, você não faz o meu tipo e eu não vou te pegar. E aí, a gente tem glicose no sangue, a gente tem insulina no sangue, mas elas não se encaixam, elas não se gostaram. Uma olhou pra cara da outra e falou, não te quero. E aí,
A glicose bate lá na porta da célula, ela fala, não vou deixar você entrar, não te conheço. E a insulina nem lá chega, porque ela tá sem glicose, ela tá sem par, ela não tem energia pra levar pra dentro da célula. E aí as duas se acumulam na corrente sanguínea. A glicose aumenta porque ela não tá indo pro interior da célula, então ela não tá gerando energia, ela não tá servindo de combustível. E a insulina aumenta porque o corpo tá identificando que tem glicose, então ele tasca produzir insulina. Vamos produzir insulina. Opa, peraí, a glicose ainda tá alta, produz insulina. E vai produzindo insulina, e a insulina vai aumentando. Na mulher, o que isso repercute? Qual que é a consequência disso? É como se você tivesse o seu carro estacionado dentro do posto de gasolina, do lado da bomba de gasolina, mas você não tá recebendo gasolina. A gasolina tá lá, ela tá lá do seu ladinho, mas ela não tá entrando no tanque do seu carro porque não existe uma mangueira que faça esse transporte. A insulina existe, ela tá lá, mas ela não tá fazendo o transporte, ela não tá desempenhando o papel dela. É a mesma coisa da mangueira do tanque de combustível. A mangueira tá lá, mas ela não tá levando gasolina pra dentro do teu carro. E aí o seu carro vai ficar sem energia, você vai ficar sem energia. É por isso que depois das refeições a gente sente tanto cansaço, tanto sono. Por isso que a gente promete que vai pra academia e não consegue cumprir. Por isso que a gente quer levantar cedo, a gente quer ter disposição, a gente quer ter energia, a gente quer fazer 10 mil coisas no nosso dia. E quando acaba o dia a gente se frustra porque não fez nada. Porque não tinha energia, não tinha vontade, não tinha ânimo, não tinha pique. Só que a consequência não para por aí. O que a insulina, quando tá alta, faz no nosso corpo? Ela pega essa glicose, né? Ela fala pro corpo assim, ó, corpo, tem muita glicose aqui. Se a glicose ficar muito alta, o corpo entende que a gente tem diabetes. E as consequências do diabetes são muito ruins, né? Algumas pessoas ficam cegas, outras perdem membros. Existem várias consequências de um diabetes. Para o corpo evitar que você tenha diabetes, o que ele faz? Ele pega essa glicose, esse tijolinho, só que ao invés de reconstruir a parede chamada carboidrato, ele constrói uma outra coisa com esses tijolinhos. Ele constrói gordura, porque a gente não armazena carboidrato. Nosso corpo não tem uma forma de absorção e de estocagem de carboidrato. Energia estocada para o nosso corpo é gordura. E aí, essa gordura abdominal, ela é muito característica de resistência à insulina. Por isso que nas mulheres que têm síndrome do ovário policístico, mesmo que são magras, o aumento da gordura abdominal costuma ser um sintoma. Porque essa gordura é glicose que não foi absorvida, porque a insulina olhou para ela e não quis ela. E aí, esse aumento da gordura abdominal piora a resistência à insulina. Então, deixa o nosso sistema mais difícil de usar a insulina. E, gente, olha que loucura, a gente entra num ciclo que não tem fim. Porque o corpo identifica que tem muita glicose e estoca em forma de gordura. A insulina que tá alta sinaliza pro corpo o quê? Tô com fome. Peraí, eu tô aqui, eu preciso do par perfeito, mas o par perfeito não tá aqui. Corpo, libera carboidrato aí. Manda essa pessoa aí comer carboidrato pra ver se chega uma glicose aqui que gosta de mim. E aí a pessoa ataca comer carboidrato. E aí quanto mais carboidrato ela come, mais insulina ela produz. Produziu mais insulina, estocou mais gordura, sentiu mais fome. Come, sente mais cansaço. E aí a gente entra nesse leque, né? Nesse ciclo sem fim. Pois bem, o que a metformina tem a ver com isso? Qual que é o papel da metformina nisso tudo? A metformina, ela vai atuar como um apaziguador da situação. Então você tem lá glicose no seu sangue, você tem insulina, os dois não querem se unir, os dois um olha pra cara do outro e fala não gostei de você. E aí a metformina faz o quê? A metformina entra como um juiz de paz, pega na mãozinha da glicose, pega na mãozinha da insulina. Elas não precisam se ligar, entende? Quem tá fazendo a ligação com ambas é a metformina. Então elas não formam mais um par perfeito, elas formam um trisal. Então a metformina faz essa ponte. E aí, quando chega lá na célula, quem toca lá na célula, quem bate lá na célula é a insulina. Aí a célula abre. Aí a insulina entra carregando a metformina ou glifage, né, a molécula ali do medicamento, e a glicose. A glicose fica lá dentro da célula, a metformina sai com a insulina para captar outra glicose lá fora. Por que que não trata? Trata a resistência à insulina. Ele meio que contratou um juiz de paz para fazer as pazes, né, para fazer a ponte entre duas coisas que não querem se juntar e não querem se falar e uma não gostou da outra. Só que você está impedindo que as duas não se gostem. Aliás, você está favorecendo a relação das duas a dar certo? Não, você está colocando uma terceira pessoa ali para fazer a ponte. Só que isso não dura muito tempo. Então, a mulher que tem resistência à insulina e usa o medicamento, quando começa a usar a metformina, quando começa a usar o glifage, ela começa a notar alguma melhora. Ela melhora a disposição, ela melhora o nível de energia dela, ela começa a não sentir tanta vontade de carboidrato, porque
porque afinal de contas ela tá recebendo energia, que é o que interessa. Só que duas coisas são importantes aqui. Primeiro, muita glicose e muita insulina no sangue gera aumento da gordura abdominal, que piora a resistência à insulina. Então, se você tá usando o medicamento, mas você está tendo muita glicose no seu sangue, o que vai acontecer? O seu corpo vai entender que você tá comendo muito, você tá acumulando muito, você tá gerando muita energia, você tá aumentando muito a sua gordura, e vai chegar uma hora que isso não vai dar mais certo. Você vai piorar a resistência à insulina, e aí se um dia você parar o remédio, você já tá diabético. Já é aquela relação que os dois romperam mesmo, não tem mais volta, um não vai mais curtir o outro, a insulina deixou de ser produzida e isso não vai mais voltar. Segunda coisa, a metformina, o glifage, eles têm um papel muito importante no tratamento da resistência à insulina, mas eles dependem da dieta para funcionar. Então, se você toma glifage, toma metformina, mas come muito carboidrato, o medicamento não vai surtir efeito e a longo prazo, o que vai acontecer? Você vai piorar mesmo usando o remédio. Vai chegar uma hora que o remédio não vai mais dar conta. E aí, o seu corpo, ele começa a produzir muita insulina. Porque qual que é a intenção do corpo? Se ele tá identificando que tem glicose lá e a insulina que ele tá produzindo não tá conseguindo fazer o transporte, ele vai forçar o pâncreas a produzir mais e mais insulina. E aí você vai começar a ter níveis altos de insulina. Quando isso acontece, você tá forçando o seu órgão. É como se você estivesse levando o motor do seu carro à exaustão. Vai chegar uma hora que esse motor vai dar PT. Levou ele à exaustão. E aí, o seu corpo, nessa situação, para de produzir insulina. Quando o nosso corpo para de produzir insulina, o que acontece? Você acaba se tornando diabética. E aí, não é o diabetes tipo 1 em decorrência do aumento de peso. É o diabetes tipo 2 por falência pancreática. E aí, é aquela pessoa que vai precisar usar insulina pro resto da vida. Então, meninas, tomem muito cuidado, porque às vezes a gente faz o exame em jejum da glicose e da insulina e a gente vê que a nossa glicemia tá baixa ou tá dentro do normal, tá dentro da referência e acha que pode desencanar. Tipo, não tem problema, minha insulina tá dentro da referência, minha glicose tá baixa. Eu tive uma glicose de 70 e acha assim fantástico. O que acontece na curva glicêmica de uma mulher com resistência à insulina? Ela começa em jejum, uma glicose de 70, por exemplo, 70, 80. Aí essa glicose sobe para, 140, 150, depois do consumo do carboidrato. Uma hora depois que ela consumiu o carboidrato, a glicose tá 80. Gente, 80 é glicemia de jejum. Como que você tá em jejum, metabolicamente falando? Como que o seu metabolismo tá com uma glicose de jejum? Uma hora depois de você ter consumido 40 gramas de carboidrato, 60 gramas de carboidrato, de você ter tido uma descarga de carboidrato enorme. É porque você tá produzindo insulina muito, mas em muita quantidade. E é isso que leva o nosso pâncreas a ficar exausto e a entrar em falência. E aí, a partir do momento que você tá nessa situação, você se tornou diabético. Então, não se enganem, tá? O diagnóstico de resistência à insulina a gente não faz por exame de jejum. O exame de jejum na mulher que tem resistência à insulina vai dar normal. A sua glicose vai estar dentro do parâmetro normal e a sua insulina talvez esteja um pouco alta, mas dentro da referência. E aí, num primeiro momento, se o profissional que está te atendendo não sabe interpretar corretamente esse exame, ele vai dizer que tá tudo bem e você não precisa se preocupar. Sempre façam a curva de glicose e de insulina, tá bom?